graça, paz e alegria. Nós teremos apenas uma mensagem para falar a respeito do livro de Juízes. Esse livro conta, resumidamente, a história do período entre a morte de Josué e o início da monarquia em Israel. Pelo menos oficialmente é assim que se entende o texto de Juízes. Um período entre a morte de Josué e o início da monarquia em Israel. Se nós pensarmos então no livro como uma sequência de fatos cronologicamente contados, nós teremos um total de aproximadamente 3 séculos de história em Juízes. Mas, pessoalmente, eu vejo logo no começo do livro que Juízes não se preocupa com essa questão da sequência cronológica dos fatos. Se preocupa em contar situações que aconteceram e que estiveram atreladas aos juízes, mas não se preocupa em contar na sequência dos fatos, a sequência cronológica dos eventos. Alguma história é lembrada e é contada junto com outras, mas não necessariamente aconteceu na sequência de eventos, na sequência dos fatos. Logo no começo do livro de Juízes, nós vemos que fala mais uma vez a respeito da morte de Josué. O livro relata mais uma vez, pontuando em que momento histórico está começando a contar a história do livro de Juízes. Mas logo depois conta eventos que aconteceram ainda durante os dias de vida de Josué, como aquele presente de Caleb para sua filha e essa coisa toda. Fala também sobre Jerusalém ser queimada pelos filhos de Judá, passando ao fio da espada, mas os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus de Jerusalém, habitando até o tempo em que o texto é escrito, juntos em Jerusalém. Então nós temos uma contradição, porque parece então que já expulsou, mas na verdade ainda está habitando junto. Será que nós temos uma contradição aí? Não, eu entendo que não. Eu entendo que isso mostra que o texto está preocupado em contar histórias que aconteceram, mas não está preocupado em contar com a sequência dos acontecimentos. Não está preocupado em contar como eles aconteceram em sequência. Não está preocupado com a ordem cronológica dos eventos. Está preocupado apenas em mostrar que eles aconteceram, que o Senhor agiu na história, como o povo se comportou, como o Senhor agiu a partir da forma como o povo agiu ou reagiu diante da lei, e aí o que aconteceu quando o povo deu uma virada, quando buscou novamente a vontade do Senhor, e o que o Senhor agiu no meio de toda essa história. A expulsão dos jebuseus, em definitivo, acontece só com Davi. Não acontece antes. Davi é que toma a cidade de Jerusalém e expulsa definitivamente os jebuseus. E Benjamim continua habitando com os jebuseus até o dia em que o texto foi escrito. Quando eu digo que eu não vejo essa preocupação cronológica, com a ordem cronológica dos eventos em Juízes, não quer dizer que não haja uma ordem cronológica em alguns dos eventos apresentados. Hoje em dia, quando a gente fala que gostamos de uma coisa, parece que nós já odiamos todas as outras. Tem que só querer uma coisa e acabou. Só existe uma coisa e acabou. Não é assim. Nós precisamos voltar ao tempo em que Tons de Cinza não era historinha de filmes ou de livros, que não perdi tempo com isso, mas que contam coisas de conteúdo sexual, erótico, sensual. Nós temos que perder essa ideia, porque Tons de Cinza é para dizer que existe todo um espectro de cores entre o branco e o preto, que seriam vários tons de cinza. Não um tom ainda, mas vários. E além do preto e do branco e de todos esses tons de cinza, há uma série de outras cores. Então, nós precisamos perder essa mania de achar que então é isso e acabou e as outras coisas não servem mais. Não, é possível no livro de Juízes nós termos tanto eventos que aconteceram sim em ordem cronológica, esse aconteceu, depois aconteceu esse, depois aquele outro, como em outras situações no mesmo livro nós temos histórias que foram contadas em um momento, mas que a sequência histórica cronológica seria totalmente outra. É possível ser dessa forma. Então, Juízes, na minha opinião, não revela essa preocupação cronológica dos fatos e não trata, então, desse período de 3 séculos. Talvez fale até demais. Porque os juízes, na verdade, começaram a atuar desde o tempo de Moisés. Foi uma sugestão de Jetro, seu sogro,
que ele deu para Moisés e instituiu chefes que cuidassem do povo e só levassem para ele casos mais sérios. Então há histórias no livro, e eu vejo histórias no livro de Juízes mesmo, de situações que devem ter acontecido ainda nos dias de Moisés ou no começo do tempo de Josué. Não há uma preocupação, então, nesse caso, com contar os eventos na ordem cronológica. Talvez, então, nós tenhamos até mais do que 2 ou 3 séculos de história contadas ali, e tenhamos outras tantas situações que não foram contadas, não foram relatadas, e que também envolveram juízes e que tiveram algum destaque, e essas histórias foram escolhidas pelo Senhor para que fossem contadas. Ele tocou o coração daquele que registrou essas histórias para que nós pudéssemos ter conhecimento das coisas que aconteceram com o povo e daquilo que o Senhor fez a partir dessa questão da atuação dos juízes no meio do povo de Israel. A lei já tinha sido revelada desde o tempo no deserto, e muitas vezes o povo obedeceu aquilo que o Senhor tinha orientado. Mas de tempos em tempos o povo acabava dando uma afrouxada na obediência da lei, nessa busca pela vontade do Senhor. E aí, nesse período dos juízes, nós vemos tanto essa questão do povo ficar com altos e baixos na busca pela vontade do Senhor, como também notamos o Senhor preocupado em educar o povo, em mostrar que quando deixa de fazer a sua vontade, as coisas acontecem de forma estranha. Quando a sua vontade continua sendo buscada e as coisas ficam em ordem diante do Senhor, o Senhor age de outra forma e as coisas se acertam, podem ser encaminhadas de uma forma diferente. Dificuldades não quer dizer sobre ter ou não ter dificuldades de vida, por exemplo. As dificuldades da vida, elas se apresentam em qualquer momento, e nessas situações o melhor não é simplesmente ter uma solução. Claro, ter a solução é muito bom, mas enquanto nós estamos passando pela dificuldade, o importante é ter o Senhor conosco, como foi José quando ele estava preso, quando ele foi vendido como escravo. O Senhor era com ele, mesmo no meio dessas circunstâncias complicadas, mesmo no meio das dificuldades. Claro que a solução é o que nós buscamos e almejamos, mas ter o Senhor conosco durante a caminhada é muito melhor do que essa preocupação de simplesmente, quero ter todas as coisas em ordem. Então, quando nós buscamos a vontade do Senhor, quer os dias sejam bons, quer dias sejam maus, porque há tempo para todas as coisas, quando o Senhor está conosco é diferente, nós enfrentamos de uma forma diferente, nós temos direcionamentos diferentes. Mas quando nós deixamos a vontade do Senhor, as coisas se complicam muito mais, como acontecia com o povo. E o povo deixava a vontade do Senhor. E aí ele levantava um juiz que chamava a atenção do povo para buscar a vontade dele, e aí o povo atendia novamente a vontade do Senhor. Então, ao longo do livro, geração após geração, Israel sofreu muitas consequências por conta da própria incredulidade, pela falta de obediência, por deixar de lado a palavra do Senhor, que desde o começo revelava que quando seguisse a orientação do que a lei revelava, eles teriam bênção, e quando deixasse de lado a questão do que a lei revelava, eles não teriam isso, teriam problemas, teriam maldição. Talvez quando o povo recebeu a grande bênção de ser estabelecido como nação numa terra, algo que parecia improvável, já que os povos já estavam estabelecidos e eles vinham do deserto, estavam se organizando, e o Senhor agiu de forma sobrenatural e soberana para que as coisas acontecessem, eles pudessem ter a sua terra. Talvez isso devesse ser suficiente para o povo entender o quanto era importante buscar a vontade do Senhor e ter dele as bênçãos que a lei mesmo revelava que eles teriam e que estavam se confirmando diante do cumprimento da tomada da terra e de todas as coisas que estavam acontecendo. Mas a cada geração que mudava, a cada geração nova, as pessoas parece que acreditavam menos na palavra do Senhor. Começavam a se envolver com os povos que o Senhor tinha dito, não façam isso, não criem laços com esses povos, não sigam o que esses povos fazem. E aí então faziam aquilo que o Senhor tinha avisado que não era para fazer. E deixavam de lado a vontade do Senhor. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que tomar cuidado quando nós conhecemos a vontade do Senhor e deixamos de lado a vontade dele. Devemos buscar, sim, com o nosso coração aberto à vontade do Senhor e agir sempre na direção do que o Senhor nos revela, da sua vontade e do seu querer.
O autor de Juízes, ele é desconhecido, ele não é revelado, não há um personagem que possa ser dito, esse é o personagem principal do livro, esse chama mais atenção dentre as coisas que acontecem. Então nós só podemos buscar algumas possibilidades de evidências dentro do próprio livro que possam apontar para um possível autor, e é possível mesmo, não é certo, não é certeza, é apenas uma possibilidade. E eu vejo a possibilidade de Samuel ser o autor de Juízes, ou de ter escrito boa parte do texto de Juízes, porque ele era sim escritor, nós temos esse conhecimento. Nós vemos no texto de Samuel, que Samuel escrevia, o próprio texto diz isso, que Samuel era também escritor. Então nós temos essa evidência de que Samuel pode sim ser o autor de boa parte do texto de Samuel. Claro, não todo ele, porque inclusive ele é anunciada a morte dele já no primeiro livro, mas falamos disso mais à frente. Mas no caso de Juízes, eu acredito sim na possibilidade de Samuel ter escrito, se não tudo, boa parte do texto que nós temos conhecimento do texto de Juízes. Essa questão dos jebuseus habitarem com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje, é porque ainda não tinha sido tomada completamente Jerusalém. Então Davi ainda não tinha tomado totalmente a cidade de Davi. Texto que nós vemos só um pouco mais à frente. Situação que acontece um pouco mais à frente na história. Então, esse momento, o texto foi escrito, então, enquanto os jebuseus ainda habitavam com os da tribo de Benjamim em Jerusalém. Então, é um tempo ainda, no máximo, até o reinado de Saul, porque quando Davi se torna rei, aí Jerusalém é tomada definitivamente. Samuel era escritor, eu estava dizendo, 1 Samuel 10, 25 nos fala a respeito disso, por isso eu entendo que ele pode sim ter escrito o texto de Juízes. Outra evidência de que o texto de Juízes foi feito ali já naquele momento inicial, pelo menos da monarquia, essa questão dos jebuseus habitarem com os da tribo de Benjamim, ela para mim é definitiva. Foi durante o tempo de Saul que isso aconteceu, que o texto foi escrito no máximo no início do tempo de Saul. Mas quando nós lemos lá no capítulo 9 de Juízes, do versículo 7 ao versículo 18, sobre o apólogo de Jotão, aquela crise do apólogo de Jotão, ela é uma crise muito próxima da questão da monarquia. Talvez aquele momento em que que o povo pede um rei, Samuel fica em crise, nós lemos mais para frente no texto de Samuel a respeito disso, e aí Deus diz, não, vai lá e cumpre o que o povo está pedindo, tudo bem. Eu acho que esse momento em que nós vemos o apólogo de Jotão em Juízes, coloca ali o começo da monarquia para esse momento histórico desse texto. Parece que é uma mistura entre uma situação que já apontava para o reinado e a situação em que estava, vai fazer isso, não vai fazer, vamos seguir nessa direção, não vamos seguir nessa direção. Toda aquela crise que Samuel, inclusive, passa preocupado em saber realmente se o Senhor autorizava aquela situação. A data real, então, ela é desconhecida, mas ela está nesse momento entre o finalzinho do tempo dos Juízes e o começo do reinado de Saul, talvez os primeiros anos ou uma boa parte ainda do reinado de Saul. Eu acho que Samuel, se for ele o autor, escreveu esse texto de Juízes nessa época, já durante o tempo de Saul, talvez tenha começado um pouco antes e tenha terminado durante o tempo de Saul com todas essas situações. Também nós temos uma outra situação em que no capítulo 17, por exemplo, no versículo 6, fala: naqueles dias não havia rei em Israel. Por que Juízes está preocupado em dizer que naqueles dias em que a história aconteceu não havia rei em Israel? É porque agora há um rei. É porque agora tem um rei. E naqueles dias em que os eventos aconteceram, não havia rei. Então, essa é uma situação que mostra, mais uma vez, que o livro de Juízes fica pronto já durante o reinado. E como foi antes da tomada definitiva de Jerusalém, nós estamos aí no período já de Saul. Nós estamos no tempo do reinado de Saul. No livro de Juízes, nós temos esse movimento de queda e acerto. Cada vez que o povo clamava, o Senhor intervia, levantava um juiz e o povo seguia de acordo com a vontade do Senhor. Mas, quando o juiz morria,
o povo de novo se afastava da vontade do Senhor. Quer dizer, mudava a geração e o povo parece que não mantinha viva a ideia do que tinha acontecido e achava então que podia mais uma vez agir diferente. A liderança desses juízes fazia o povo então caminhar com retidão, debaixo da vontade do Senhor. Mas todas as vezes que deixava de ter aquele juízo, o povo deixava de lado a vontade do Senhor. Isso também aponta para um movimento em que se espera a monarquia, em que haja um rei que seja bom e nos leve debaixo da vontade do Senhor, e que o rei oriente e mostre as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Parece que o povo esperava que a liderança realmente mostrasse como viver de acordo com a vontade do Senhor, fosse de fato representante para direcionar todas as coisas. Mas eu vejo que toda essa história então do livro de Juízes acaba nos mostrando que nós não devemos esperar simplesmente que a liderança siga a vontade do Senhor. Claro que a liderança deve seguir a vontade do Senhor. Claro que a liderança política deve também seguir a vontade do Senhor. Mas nós não devemos esperar apenas por isso. Nós devemos fazer a nossa vontade, a nossa parte e seguir a vontade do Senhor, independente do que a liderança política possa fazer. Independente de qualquer tipo de liderança, independente de que qualquer liderança faça, nós devemos seguir buscando a vontade do Senhor, começar em nós essa busca, o viver de acordo com a vontade do Senhor e mostrar o testemunho de que confiamos no Senhor e vivemos de acordo com a vontade dele e experimentamos as bênçãos que vêm da parte do Senhor. Não devemos ficar apenas esperando que a liderança, delegar isso para a liderança ou achar que isso já é suficiente. Nós devemos fazer em nós mesmos, começar em nós esse mover para irmos sempre na direção da vontade do Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.